Olá, pessoal. Eu sou a professora residente de Química, Islane Silva, do SET Zacarias de Góes. O preceptor é o professor Anderson Carlos e hoje vamos dar continuidade ao estudo dos tipos de reações químicas, na qual iremos fazer a resolução de algumas questões. A primeira questão é da UFG de Goiás. São características das reações químicas, ou seja, nessa questão é fornecido 5 características, a qual iremos analisar cada uma delas. Iremos determinar quais são verdadeiras e as verdadeiras iremos considerar os pontos que são fornecidos. No caso, a primeira característica a gente, se for verdadeiro, devemos considerar 1 ponto. A segunda, 2 pontos. A terceira, 4 pontos. A quarta, 8 pontos. E a quinta, 32 pontos. E, inicialmente, iremos analisar a primeira e a segunda característica. A primeira, valendo 1 ponto, são características das reações químicas formarem novo ou novos materiais ou substâncias. A segunda, valendo 2 pontos, são características das reações químicas serem conhecidas pelas diferenças entre as propriedades físicas e ou químicas dos reagentes e produtos. Com isso, devemos lembrar que as reações químicas são processos em que ocorrem mudanças na constituição do material, por causa da formação de novas substâncias. Ou seja, inicialmente teremos os reagentes, que são as substâncias iniciais, que irão se transformar em produtos, no caso, as substâncias finais. E os reagentes e produtos terão características físicas e químicas diferentes. Bem, pessoal, diante do que foi apresentado e visto nas aulas anteriores, podemos determinar que as 2 afirmativas são verdadeiras. Assim, são realmente características das reações químicas. E agora, iremos analisar a terceira, quarta e quinta característica. A terceira afirmativa, valendo 4 pontos, são características das reações químicas ocorrerem com a conservação de massa e segundo as proporções físicas entre os reagentes e produtos. E para o melhor entendimento desta característica, devemos saber que, segundo a lei da conservação da massa, em um ambiente fechado, a soma das massas dos reagentes em uma reação química é igual à soma das massas dos produtos. Sendo assim, podemos determinar que essa característica é verdadeira. A terceira característica vale 8 pontos. São características das reações químicas serem representadas por equações químicas. Bem, basicamente, as equações químicas são representações simbólicas de uma reação química, na qual aquelas substâncias que estão localizadas antes das setas são denominadas de reagentes, e aquelas que estão após a seta são denominadas de produtos. Ou seja, uma equação química, ela possui informações qualitativas e quantitativas de uma reação, a qual podem ser identificadas em qualquer país. Diante disso, podemos determinar que a quarta característica é verdadeira. A quinta afirmativa, valendo 32 pontos, são características das reações químicas ocorrerem absorvendo ou liberando energia. Bem, basicamente, todas as reações químicas liberam ou absorvem energia, sabendo que aquelas que liberam a energia são denominadas de exotérmicas e aquelas que tendem a absorver a energia do ambiente são denominadas de endotérmicas.
Com essa informação, podemos determinar que a quinta afirmativa é verdadeira. Após analisarmos cada uma das afirmativas, podemos concluir que todas são características das reações químicas. Sendo assim, iremos considerar todos os pontos. A primeira, 1 ponto, segunda, 2, a terceira, 4, a quarta, 8 e a quinta, 32. Somando, teremos um total de 43 pontos. A segunda questão é da Universidade Federal do Pará. Observe as reações 1 e 2 abaixo. Podemos afirmar que a 1 e a 2 são, respectivamente, reações de e é dado as alternativas. Basicamente, ele pede para a gente observar as duas reações e, no final, identificar o tipo de cada uma delas. Analisando a primeira reação, teremos a amônia mais o ácido clorídrico, que reage formando o cloreto de amônio. Assim, podemos perceber que nessa reação, duas substâncias reagem e ocorre a formação de uma única substância. E essa característica é comum em reações de síntese. Enquanto que na segunda reação teremos o óxido de mercúrio, que se decompõe em mercúrio e oxigênio. Basicamente, nessa segunda reação, uma substância se decompõe e ocorre a formação de duas novas substâncias. E essa característica é comum em reações de análise. Diante do que foi apresentado, a primeira é uma reação de síntese e a segunda é uma reação de análise. Assim, a alternativa correta é a letra A. Com essa questão, finalizamos a aula de hoje. Tchau, até a próxima aula.